Quem ler o livro de Jó aprenderá que o servo de Deus não está imune ao sofrimento. Aprenderá também que a ação do diabo sempre estará limitada pela permissão de Deus. No caso de Jó, por exemplo, Deus tinha um propósito e permitiu que Satanás afligisse o seu servo, porém estabeleceu um limite dizendo o seguinte a Satanás em Jó 1,12: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Sendo assim, Jó sofreu, mas não foi morto por Satanás, o que significa que o diabo não pode fazer mais do que Deus permite. Trazendo essa situação para os dias atuais, nós vemos claramente a ofensiva de Satanás contra as pessoas, utilizando, por exemplo, certos programas de TV. Veja bem, eu nada tenho contra assistir TV. O que eu não faço é assistir qualquer coisa que não esteja alinhada com a minha trajetória de vida. Para isso, eu nem preciso espiritualizar a situação. Basta dizer que nós somos o que pensamos, logo, eu filtro muito bem o que entra na minha mente. Me diz uma única coisa que você fez na sua vida que antes você não tenha pensado, entende? O que você vai pensar, por exemplo, vendo um programa como o Big Brother, cheio de mulheres gostosas, peladonas, rebolando a raba? Primeiro tu vai gostar, claro, até eu gostaria se assistisse, eu confesso, eu sou homem, eu tenho hormônio. E na tua mente vai ficar o que assistindo isso? Mulher gostosa. Quando tu andar na rua, o que vai te chamar a atenção? Mulher gostosa, claro, isso está marcado na tua mente. É assim ou não? Você nunca viu um determinado modelo de carro que tu nem pensava e depois disso parece que só existia esse carro na rua. Ou tu começa a pensar no nome que vai dar para um filho seu que vai nascer e não consegue mais pensar em outra coisa. Já aconteceu com você? Comigo acontece sempre. E por que isso acontece? Segundo a psicologia, existem 4 formas básicas de atenção. Uma delas é a atenção seletiva, que caracteriza-se pela concentração das funções cerebrais em apenas uma atividade, excluindo todos os estímulos ao redor, ou seja, a capacidade de selecionar o estímulo para o qual a sua atenção estará direcionada. Entendeu? Se eu quero conquistar a vida que eu desenhei dentro da minha visão de longo prazo, cuidar da minha família, amar cada vez mais a mulher que Deus me abençoou na vida, faz sentido eu não assistir certos programas que nada somam na minha mente. Você concorda comigo? E se porventura eu quiser dar um tempo na pressão do dia, eu posso muito bem ler um livro, concorda? Ou não? Isso não relaxa? É claro que relaxa. O que acontece é que algumas pessoas já habituaram o seu cérebro em outras formas de relaxar, de sentir adrenalina, entende? Uma delas é assistir certos programas que exaltam a desonestidade e o adultério, por exemplo, mostrando que assim se consegue ter sucesso na vida. É um absurdo o que essas pessoas fazem. São verdadeiras universidades do crime, onde predominam a malandragem e a sensualidade sempre com perspectiva de altos ganhos e vida fácil. Não há a menor preocupação com as famílias. Mas diante disso tudo é bom lembrar que o diabo opera no limite da permissão de Deus. E Deus, quando quer, dá um basta e faz o próprio sistema afirmar que a salvação de Jesus Cristo de Nazaré é a única que pode nos levar para o paraíso, que pode nos salvar aqui. E quando eu falo paraíso, veja bem, gente, eu não sou uma pessoa religiosa. Paraíso para mim é onde eu vivo. O paraíso que eu quero ter acesso é aqui, não é lá depois da morte. Porque isso é uma coisa óbvia. Se eu vivo no paraíso aqui, é fruto de uma vida nova que eu escolhi para mim. São novas escolhas, novos resultados. Uma vez que eu tenho novas escolhas e novos resultados, significa que eu fui salvo aqui, que eu parei de ter uma vida medíocre, mediana, você entende? Então, se eu estou salvo aqui, automaticamente eu estou salvo lá, é conectado, tem um link, entende? Então, eu acredito profundamente que Jesus Cristo, é por isso que eu uso isso em todos os meus trabalhos de treinamento emocional, de treinamento relacionado ao desenvolvimento humano, eu uso a minha fé em Jesus Cristo. É o único que pode nos transformar e nos salvar aqui, hoje, que nos dá a base necessária para mudar o nosso sistema, o nosso estado mental, entendeu? E foi o que aconteceu no dia 1º de outubro de 2017, essa intervenção de Deus ocorreu justamente nesse dia, 1º de outubro de 2017, em reportagem no Fantástico, acerca de 2 ex-combatentes na Guerra da Coreia, onde apareceu na tela da Globo, em letras garrafais, o texto bíblico de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o momento em que um dos coreanos, vale a pena vocês procurarem, e ele mostra, ele conta, né? E aí o Fantástico fez lá uma ilustração
escrevendo num papel em letras garrafais, quando ele é colocado contra a parede, dizendo que se ele conhece, porque ele falou, tem que assistir, eu não posso contar tudo aqui, porque senão vai ficar um vídeo gigante, mas enfim, ele desistiu da guerra, ele tinha 15 anos de idade, ele desistiu daquela matança toda que estava sendo imposta ali às crianças, a todo mundo, e ele foge e se entrega para o outro lado, sabe, para o lado inimigo, dizendo que estava cansado, que ele era uma pessoa religiosa, que ele era cristão, que ele não queria mais viver aquilo. E aí então o exército encosta na parede e fala assim, se você é realmente cristão, me fala o que está escrito na Bíblia nesse versículo X. Aí ele pega e lê justamente isso, e ele pega e é salvo. Então assim, é lindo de assistir a reportagem, lindo de ver o poder de Deus que salvou justamente num versículo que diz que todos que nele crê serão salvos e terão vida eterna. É impressionante. Não preciso falar mais nada além disso. Como a própria Bíblia diz, até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Pois é, a vida não é essa fantasia que vendem na TV, mas Deus sempre estará no controle e promoverá sua intervenção no tempo certo. Foi assim em Sodoma, foi assim no dilúvio e será assim no fim dos tempos. Essa é a nossa esperança. A Deus toda a glória. Eu me chamo Alexander Teran e se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a fazer parte da minha vida, a compartilhar essa mensagem com os seus amigos e ativar o sininho para nós irmos juntos para o próximo nível. Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo.